Olá pessoal, tudo bem? Se vocês estão assistindo a esta aula, significa que chegamos à semana 2, tá? Eu espero que vocês tenham realizado as atividades para a semana 1, para que possamos dar sequência nos nossos estudos. Nessa semana 2, iremos trabalhar com grandezas e medidas. Objeto de conhecimento, unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. Unidades de medida utilizadas na informática. Habilidades: reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. Conteúdos relacionados, unidades de medida. Temos a nossa primeira atividade, né? Vocês vão ler o texto e refletir. Você já pensou sobre distâncias muito longas, como distância entre planetas? Já ouviu falar de unidades astronômicas? Você já pensou sobre tamanhos muito pequenos, como o tamanho de um vírus? Já ouviu falar de micrômetro ou nanômetro? Sabe seu valor ou como é definida essa medida? Ou essas medidas, no caso? Como expressar um número em notação científica? Bom, ao final desta aula, vocês serão capazes de responder perguntas como estas. A notação científica é muito útil em cálculos envolvendo valores muito grandes ou muito pequenos. Ela é utilizada para expressar um número muito grande ou um número muito pequeno, utilizando a potência que tem como base 10. Tá? Números muito grandes ou muito pequenos são frequentemente encontrados nas ciências em geral. Escrevê-los em notação científica facilita fazer comparações e cálculos sem o auxílio da calculadora. Então, um número em notação científica apresenta o seguinte formato. Nós temos um número real m multiplicado por outro número que é uma potência de base 10, e o expoente é um número natural. Tá? Assim como mostra aqui. N é um número inteiro, não um número natural, assim como eu vou mostrar para vocês quando estivermos realizando algumas operações, vou mostrar. Aqui temos alguns exemplos de como realizar cálculos em potências de 10. Para começar, as calculadoras simples não teriam como registrar esse número aí, que é 50 bilhões, tá? Pois elas normalmente registram somente até 8 dígitos. Então, como representar esse número e fazer um cálculo? Estarei mostrando como fazer isso em potência de 10, mas vou mostrar para vocês passo a passo de como que isso ocorre. E aí temos um cálculo, um exemplo de cálculo, que também vou mostrar para vocês como que ele é feito. Então, para concluirmos, aqui é apresentada mais uma unidade de medida chamada unidade astronômica. Tá? Ela tem essa sigla, UA, representa a distância média entre o Sol e a Terra. Então, uma unidade astronômica, que seria a distância média entre o Sol e a Terra, ela é de 150 milhões de quilômetros. Tá, gente? Atividade 2, vocês vão responder o que é uma distância. B. Entre o número 8 e o número 5 tem quantas unidades? Vocês vão pensar e responder essa pergunta. Unidade de quê? C. Registre a forma que você pensou para responder o item anterior. Atividade 3. A tabela abaixo mostra as distâncias dos planetas ao Sol em UA, que seria o quê? Unidades astronômicas.
Observe bem a tabela e responda. Distância dos planetas ao Sol em unidades astronômicas. Vamos lá. Mercúrio, 0,4 unidade astronômica. Vocês perceberam que Mercúrio é mais perto do Sol do que a Terra, não é? Por isso 0,4. Vênus, 0,7 unidade astronômica, ou seja, ainda mais próximo que a Terra. E em terceiro temos a Terra com uma unidade astronômica, ou seja, a distância entre a Terra e o Sol é utilizada como referência para efeito de comparação da distância dos outros planetas ao Sol. Bom, se os planetas estão alinhados, qual é a distância em quilômetros entre Saturno e Mercúrio, tá? Urano e Vênus, Mercúrio e Júpiter? Então, pessoal, para essa atividade eu vou estar mostrando, né, como resolver. E olha só, a distância ela deve ser feita em quilômetros, não em unidades astronômicas. Podemos fazer esse cálculo em unidade astronômica e depois iremos converter esse resultado para quilômetros, tá? Vou estar mostrando para vocês como fazer este cálculo. Pessoal, eu vou explicar para vocês um pouco sobre como trabalhar com notação científica. Na notação científica, nós escrevemos valores muito grandes ou muito pequenos em potências de 10 para poder facilitar a representação desses valores. Pode facilitar também alguns cálculos e resolução de alguns exercícios. É muito utilizado, né? Principalmente em ciências, principalmente na física, entre outras áreas. Bom, observem na alternativa A, temos o seguinte. Temos um número muito grande, né? Esse número é 50 bilhões. Vamos escrever este número em notação científica, tá? Primeiro, nós devemos localizar qual é o algarismo significativo, ou seja, qual algarismo é diferente de zero. Já localizamos, é o 5. Vou passar esse tracinho aqui só para que possamos localizá-lo, tá? Bom, depois eu tenho que localizar a vírgula, tá? Quando o número não apresenta a vírgula, significa que essa vírgula ela está após o último algarismo do número, tá? Nesse caso, o 0. Beleza. Eu vou escrever esse número em potência de 10. Eu escrevo o meu algarismo significativo, o 5, né? Vezes 10. E agora, para determinar o expoente, tá? Eu devo contar quantas casas decimais a vírgula vai se deslocar até que ela fique após o 5. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela deve ficar aqui. Como são 10 casas, então esse número é 5 vezes 10 elevado a 10. Como o número é grande, 50 bilhões, então esse expoente é positivo, tá? Agora vamos para o exemplo seguinte. O algarismo significativo é o 5, tá? Então escrevemos 5 vezes 10. Agora observem que a vírgula vai se deslocar para a direita, tá? Ela deve ficar depois do algarismo significativo, que é o 5. Ela vai se deslocar 1, 2, 3, 4. Mas observem que este é um número pequeno, então
vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Sinal de menos aqui. Bom, na C nós temos o seguinte, temos um número pequeno, só que temos mais de um algarismo significativo. Como vamos proceder? Vamos escrever este número, né? Já adicionamos a vírgula, aqui ó, a vírgula depois do 1, que é o primeiro algarismo significativo, tá? Então, vou escrever 1,25 vezes 10, tá? Agora eu vou contar quantas casas para saber qual vai ser minha potência, tá? Meu expoente, desculpa. Tá aqui 1, 2, 3, 4. 4 casas, tá? Então, vai ser menos 4, por quê? Porque se trata de um número pequeno, tá? Então, o expoente é negativo. Dando sequência na resolução, né? Temos aqui outro número, o 275 milhões, que é novamente um número grande, só que ele possui mais de um algarismo significativo. O primeiro é o 2, então a vírgula vai ficar após o 2, tá? A vírgula, ela inicialmente ela está após o último algarismo, que no caso é o 0. Então vamos lá. Escrevemos 2,75 vezes 10, né? Agora, para descobrirmos qual é o expoente, fazemos o seguinte, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas. Como é um número grande, então fica 8 positivo. Então, 2,75 vezes 10 elevado a 8, tá? Aqui temos outros dois exemplos que são um pouco diferentes. Por quê? Porque, né, a vírgula aparece aqui. E eles são diferentes também porque vamos fazer arredondamentos, tá? Vamos fazer arredondamentos com 3 casas decimais. Logo, vamos pegar 5 algarismos significativos. Tá? Vamos usar até o 7. Vamos escrever esse número até o 7. Tudo bem? Vamos lá. Então, a vírgula vai ficar após o 5, gente. Então, o que acontece? Ela está aqui, tem que se deslocar para cá. Vou escrever esse número, 5,25. Mas olha, eu vou arredondar. Como o próximo algarismo, o 6 aqui, ó, ele é um número maior ou igual a 5, eu arredondo o algarismo que vem antes, que no caso é o 7, para uma unidade acima. 7 para 8, tá? Vezes 10. Agora eu vou contar as casas para definir qual é o meu expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, esse número é 5,258 vezes 10 elevado a 6, tá? Aqui temos o último exemplo, né? É um número pequeno. Então, vamos lembrar que o expoente vai ser negativo, né? Então, vamos lá. Esse número nós vamos pegar também 3 casas decimais. Então, vamos precisar de 4 algarismos significativos, certo? Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, na frente do 3, tá? Porque é o primeiro algarismo significativo. Então, vamos escrever. Esse número vai ficar 3,52. Agora, observamos que após o 5, nós temos o 2 aqui. Como o 2 é um número menor do que 5, então nós deixamos esse 5 aqui como 5 mesmo, tá? Nós não arredondamos nem para mais, nem para menos.
tá? Vezes 10 elevado a... Vamos contar quantas casas decimais temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se trata de um número pequeno, né? Então, vai ficar negativo. Menos 7, tá? Desloquei para cá, né? Para a direita, meu expoente diminui. Se eu desloco para a esquerda, meu expoente aumenta. Tudo bem? Espero que tenham entendido essa primeira parte. Pessoal, vamos resolver aqui o exercício 3A do PET, tá? A distância entre Saturno e Mercúrio. Resolvendo esse exercício, né, vocês serão capazes de resolver os itens B e C, tá? Em primeiro lugar, aqui estamos considerando, né, como diz o exercício, que estão alinhados o Sol, né, e os planetas, no caso aqui, Mercúrio e Saturno, certo? Então vamos determinar a distância entre eles. Se eles estão alinhados e a distância entre Saturno e o Sol é 9,5 unidades astronômicas, e a distância, né, entre Mercúrio e o Sol é 0,4 unidades astronômicas, nós temos o seguinte, que a distância entre Saturno e Mercúrio, né, seria esse pedacinho aqui, ó. Tá? E esse pedacinho aqui é o que? Ele é essa distância toda de 9,5 menos esse pedacinho aqui, ó, que é 0,4, certo? Então a distância é 9,5 menos 0,4. Fazemos essa conta separadamente aqui. 9,5 menos 0,4. Vírgula abaixo de vírgula, tá, gente? Então 5 menos 4, 1. Desço a vírgula. 9 menos 0, 9, tá? Então a distância é 9,1 unidades astronômicas. Porém, o exercício pede em quilômetros, né? Então, sabemos que uma unidade astronômica é equivalente a 150 milhões de quilômetros. Para facilitar o nosso cálculo, vamos transformar esse valor em um número com potência de 10, tá? Olha só, a vírgula, ela está aqui, né? Ela deve se deslocar para cá, porque 1 é o primeiro algarismo significativo. Então, vou ter 1,5, né? Vezes 10. E agora, para determinar o meu expoente, eu vou contar quantas casas vou ter que voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 8 km é a distância, né, equivalente a uma unidade astronômica, certo? Bom, para descobrir o equivalente a 9,1 unidades astronômicas, nós fazemos 9,1 unidade astronômica vai ser igual a 9,1 vezes o equivalente a uma unidade astronômica, que é 1,5 vezes 10 elevado a 8, né? E aí esse valor aqui já é em quilômetros, só que devemos calcular ele bonitinho, tá? Fazendo essa continha, então, fazemos 9,1 vezes 1,5, tá? Multiplicamos primeiramente ignorando as vírgulas. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 9, 45, tá? Agora com 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 9, 9, tá? Que é mais, né? Desço 5. 5 com mais 1, 6. 9 com mais 4, 13, tá? Observamos agora as vírgulas, tá? Quantas casas decimais tem cada número? Para isso, basta o quê? Basta contarmos quantos algarismos tem após a vírgula.
nesse caso temos um algarismo após a vírgula, uma casa decimal. Nesse caso também temos apenas um algarismo após a vírgula, que é o 5. Então temos uma casa decimal. Juntando, temos duas casas decimais ao todo, tá? Então aqui são duas casas decimais que devemos ter na resposta, tá? Dois algarismos após a vírgula, certo? Então a resposta é 3,65. Então, voltando aqui ao nosso cálculo para finalizarmos, então esse pedacinho aqui vai ser 13,65, né? Vezes 10 elevado a 8 quilômetros. É isso? Mas nós queremos saber em quilômetros, mas não em notação científica. Então vamos escrever esse número. Olha só, vamos fazer o inverso, tá? O que fazemos para transformar em notação científica é mover a vírgula, né? Para que ela fique depois do primeiro algarismo significativo. Agora nós vamos mover a vírgula para não precisarmos da potência de 10, né? Para não utilizarmos a potência de 10. Então a vírgula vai se mover para a direita, o número de casas indicado aqui, ó, 8 casas, tá? Então, aqui ela vai se mover duas aqui. Mas vou precisar que ela se mova mais 6, então eu vou acrescentando zeros. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vírgula se moveria para cá, tá? Contando de 3 em 3 zeros, né? Esse número aqui, ó. Vamos separar os zeros. Olhem só, esse número é assim. Esse número é 1.365.000.000 de quilômetros. Seria a distância, né, entre Saturno e Mercúrio. Certo, gente? Aí vocês vão fazer os outros exercícios da mesma forma.